Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Maria. Estou muito alegre de estar aqui, hoje especialmente amorosa essa música, essa noite, um presente aos nossos corações. Recebemos muito, muito mesmo, tenho a certeza disso. Nem abri os passes e o tratamento já começou, né? Muito bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre este tema, além da opinião dos outros, aprendendo a escutar com equilíbrio, que é baseado numa lição do livro A Busca do Melhor, é o capítulo 32, chamado Não Ceda à Crítica, tá? Só para a gente contextualizar, se alguém tiver interesse de depois ler a lição inteira, é bem curtinha. Mas a gente vai fazer uma reflexão, eu vou tentar construir uma caminhada com vocês, que eu construí também para compreender melhor todas as reflexões que Hamed nos traz, tá? Quem aqui tem desafios de convivência? Quem não levantar a mão, eu vou pedir para conversar comigo no final, me dar orientações, né? Qual o segredo, como faz? É fácil a gente conviver uns com os outros? Não, né? Até com aquelas pessoas que a gente escolheu viver, né? A gente tem desafios. Eu brinco que até se a gente pegar aquele nosso melhor amiga e for morar junto, vai sair faísca, né? Então, um ponto dessa reflexão para a gente chegar na questão da crítica é a gente entender as relações humanas, né? Por que elas existem e o que elas nos trazem. Essa frase do Cristo, ela vai nortear toda a nossa reflexão, porque às vezes a gente tem frases que a gente escuta e não se aprofunda. Jesus dizia assim, já recuperando lá o mandamento de Moisés, ame o seu próximo como a si mesmo. Aí ele dá duas chaves para a gente fenomenais, né? Quando ele fala isso, e isso é retomado muitas vezes, ele está traduzindo para a gente numa frase a lei de amor. A lei de amor, ela está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é explicada por Lázaro. E o que Lázaro nos traz? Que na nossa evolução humana, espiritual, né, o que a doutrina nos explica, nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, e vamos fazendo a nossa caminhada até a perfeição maior. E Lázaro vai falar o seguinte para a gente, que a gente vai começar pelo instinto, né? A gente vê isso nos animais e na gente também, obviamente. Vai passar pelo campo de sensações necessário até chegar ao sentimento. E aí ele finaliza dizendo, o amor é o requinte dos sentimentos. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Quando a gente fala de amor, nessa perspectiva espiritual, a gente não está falando daquele amor terreno, tá? Que as palavras, o português, as palavras têm muitos significados, certo? Quando ele fala de amor, ele está falando do grau mais alto de sentimento que nós podemos alcançar. Então, para a gente alcançar esse amor, a gente precisa experimentar, trabalhar e desenvolver na gente as virtudes que o Cristo vem nos ensinando. Então, eu coloquei algumas ali. Perdão, respeito, caridade, aceitação, compreensão, ação no bem. Tudo isso são galhos de uma árvore maior, que é o amor, o requinte do sentimento. E como é que a gente vai experimentar o amor? Dá para fazer um curso EAD de amor? Né? Vamos lá, quero aprender a amar. Olha, gente, não tem outro caminho. É através das relações humanas. É através da convivência. Então, somente com o outro, eu vou conseguir desenvolver, despertar dentro de mim valores e virtudes que já estão lá em semente, porque nós somos filhos de Deus, centelha divina, não tenham dúvida disso. Mas a gente está aprendendo, né? Então, o desafio da convivência humana, gente, nada mais é do que o aprendizado da lei de amor. Então, se estamos tendo desafios na convivência, que bom, estamos aprendendo a amar. Não fica mais legal assim? Né? Porque aí a gente está aprendendo a amar. Então, naquela hora que você tiver aquela vontade, você fala assim, estou aprendendo a amar, vamos lá, o que eu posso aplicar hoje? Qual valor eu posso experimentar? É um aprendizado, tá? Só que aí tem alguns tropeços que são naturais, tá, gente? Tudo isso que eu vou falar aqui é natural, é esperado por Deus, o projeto não deu errado, tá? O projeto de Deus, da criação humana, tá tudo certo. Tá tudo caminhando como deveria de ser. A gente aqui se desespera um pouco. Quando a gente está aprendendo a amar, Cristo disse ali,
ame o seu próximo como a si mesmo. Então, existe uma balança nesse aprendizado. Essa balança, nesse meio, ela fica meio bamba. Então, tem horas que eu amo demais o outro, mas eu esqueço de me amar. Né? E tem horas que eu me amo demais, aí eu caio às vezes no egoísmo, no individualismo e esqueço do outro. Todos nós, gente, todos nós, nas diversas vidas e encarnações que nós tivemos, passamos por essa balança. E tem um porém, normalmente, quando a gente desequilibra a balança muito para um lado, na vontade de recuperar, a gente desequilibra para o outro. Né? Então, por exemplo, se numa vida eu fui muito egoísta, muito individualista, abusei do amor somente por mim mesmo, e eu começo a criar uma consciência espiritual e começo a ver que aquilo não é bom, aí às vezes eu venho e faço o quê? Tudo pelo outro. Eu tenho que agradar, eu tenho que viver pelo outro, eu tenho que servir, eu tenho que ajudar, e aí eu esqueço de quem? De mim. Dá certo? Também não dá. E tá tudo bem, porque a gente vai equilibrando. Gente, é experiência. Quando a gente olha dessa forma, fica mais leve. O que a gente não pode é parar, tem que estar em movimento, né? Mas a gente está experimentando. Então, opa, estou me amando de menos, amando demais o outro, preciso me olhar. Opa, estou me amando demais, estou esquecendo do outro, preciso fazer caridade, né? E assim a gente vai treinando, tá? E quando a gente fala do eu mesmo, às vezes, a gente cai assim... A gente vai aprendendo a amar os outros, amando os nossos, né? Então, o que acontece? A gente ainda não consegue amar todo mundo. Então, é um certo amor egoísta, né? Eu já contei aqui numa palestra uma história que eu ri muito. Eu vi a entrevista de jogador de futebol, que ele falava assim, que um dia entraram na casa de praia dele e colocaram de refém ele, a esposa, os filhos, e prenderam eles num cômodo da casa e saíram lá pegando tudo que era de valor. Num determinado momento, um dos ladrões começou a conversar com ele. E falou, você é jogador daquele time e tal. Ele joga. Ele falou, então, né? Eu até ia no estádio com os meus filhos, mas começou a ficar perigoso demais, eu parei de levar meus filhos no estádio. Aí você fala, quer dizer, o filho do outro, tudo bem, né? O meu filho, não. É uma espécie de amor. Ele está experimentando a lei de amor. Ele está no projeto. Porque nesse mundo pequeno ele está conhecendo. E os caminhos vão levar ele para esse aprendizado maior, tá? Então, isso aqui tem que estar de pano de fundo, para a gente entender os nossos desafios nas relações. Então, quando Cristo diz lá para a gente amar ao próximo como a si mesmo, ele está propondo essa balança. Né? O dia que chegarmos, e chegaremos com toda certeza, na compreensão maior da lei de amor, a gente vai ter isso aqui. O meu amor por mim vai estar equilibrado com o meu amor pelos outros. Entende? E aí eu vou alcançar a felicidade real, a felicidade verdadeira que os grandes espíritos que nos contam já alcançaram, tá? Então, esse é o nosso grande objetivo. Mas aí, obviamente, que nesse aprendizado temos alguns desafios. Eu trouxe aqui algo que eu já tinha desenvolvido numa outra palestra, mas me deu muita vontade de aprofundar, porque é algo que eu venho trabalhando em mim também e tem me ajudado muito. Nesse aprendizado de amor, quando a gente está aprendendo a se amar, e de forma geral, hoje, para nós que já buscamos um caminho de espiritualidade, um caminho de consciência, a gente ainda tem muita dificuldade de se amar. É ou não é? É difícil ainda, né, para a gente. Será que eu tô? Será que eu não tô? E aí, o que acontece? Quando a gente vai experimentando essa lei de amor, muitas vezes a gente vai se tornando juiz de si mesmo, sabe? Então, tudo que a gente faz, a gente dá um peso muito grande. E qual que é o convite do Cristo? É a gente se tornar observador de si mesmo. Porque lembra, é como eu falei no começo, o projeto de Deus não deu errado. Vocês têm alguma dúvida que somos filhos de Deus? Vocês acham que ele perdeu o rumo, a gente está fazendo tudo errado? Não, está tudo certo, estamos aprendendo. Só que nesse processo a gente vai ter tropeços. O que acontece quando eu estou como juiz de mim mesmo? Eu estou muito ligada ao ego. E o ego, ele tem a sua função necessária para a sobrevivência humana. Os psicólogos explicam isso muito melhor do que eu. Porém, quando a gente dá uma supervalorização para o ego, o que acontece? O ego, ele costuma achar que a gente é um pouquinho melhor do que a gente é,
né? Ele gosta de se enganar. E aí, quando eu cometo um erro, quando eu faço algo que eu não gostaria, o que o ego faz? Ah, não era para ter feito isso, tá vendo aí, ó? Ah, mas não serve para nada mesmo, não sei nem por que está tentando. E aí vem o juiz de si mesmo, que é o ego. E a gente cai na fuga e na culpa. Fuga por quê? Porque em vez de eu olhar para o que eu poderia aprender com aquela situação, eu me chicoteio, eu me puno, eu me coloco para baixo e eu fujo do aprendizado, que na verdade era o real objetivo, né? Agora, quando eu vou para o observador de mim mesmo, quem entra em ação é a essência. Aí a essência divina. E a essência divina sabe que eu estou aprendendo. E que nesse aprendizado, assim como uma criança que está aprendendo a dar os primeiros passos, vai cair e levantar e tentar de novo, e cair e levantar e tentar de novo. E aí eu começo a observar as minhas ações. E quando eu faço algo que eu já percebo que eu não gostaria, eu vou para onde? Eu vou para o enfrentamento e a aceitação. O que é o enfrentamento? É olhar com verdade, falar, puxa vida, não queria ter falado assim com tal pessoa, poderia ter feito diferente. O que eu posso fazer da próxima vez? Deixa eu avaliar como eu poderia fazer, como eu poderia falar. Percebem que isso gera transformação? Se eu estou no juiz, eu já sentenciei. Bati o martelo, tum, não sirvo para nada mesmo, sou boba. Sentenciei. Aí, depois da sentença, não há o que fazer, né? Quando eu estou no observador, não. Quando eu estou no observador, eu me olho, eu me acolho e eu me movimento, né? Isso, gente, é o exercício do aprendizado da lei do amor. Eu não sei se vocês lembram, para mim faz muito tempo, mas quando a gente aprende a andar de bicicleta, é fácil. Não, né? A gente cai, patins eu não consegui até hoje, é minha frustração, vou ter que deixar para a próxima vida, porque desisti, né? Porque com 40 anos você ficar caindo já não pega bem, né? Deixa cair de outras formas. Mas quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, eu lembro muito bem quando meu pai tirou as rodinhas da minha bicicleta. Eu tenho várias fotos, pai é pai, né? Maravilhoso. Ele tirou a rodinha, aí eu ia pedalando e ele ia segurando atrás. Correndo, correndo, correndo. E eu lembro que a sensação que eu tinha, eu devia ter uns 5, 6 anos, é que eu não podia parar de pedalar. Porque se eu parasse de pedalar, eu ia cair. Era a única certeza que eu tinha. Às vezes eu caía, às vezes eu não caía. E demorou, mas eu aprendi. Vale também para o aprendizado da lei do amor. A gente não pode parar. A gente tem que estar pedalando, a gente tem que estar em movimento, a gente tem que estar tentando. Vai cair, vai, sobe de novo e vamos. Esse é o aprendizado. Então, gente, quando a gente olha dessa forma, a gente entende a frase do Cristo: aprender a amar o próximo como a si mesmo. E para isso nós temos a convivência, né? O dia a dia, tá bom? Aí vocês vão perguntar, mas o que tudo isso que você está falando, Maria, tem a ver com as críticas que foram o tema da palestra? Eu vou colocar uma frase de Hamed, que está no livro dessa lição, e ele coloca o seguinte, porque a gente vai pensar de duas formas, tanto nós como críticos, quanto nós sendo criticados, porque nas relações a gente vive essas duas situações, certo? Né? E aí ele diz o seguinte: incriminar ou acusar é uma válvula de escape dos infelizes. A impulsividade da crítica tem raiz na própria insegurança sobre o significado maior da vida. Vamos traduzir, porque parece forte, né? Mas vamos traduzir de um jeito mais leve. O que ele quer dizer com infelizes? Infelizes é quem está afastado da lei do amor. Quando eu me afasto do amor, que é a minha essência, que é a necessidade primordial da minha alma, eu me torno infeliz, sim ou não? E aí eu me torno mais crítico, né? Por quê? Porque eu não estou bem. Então, na verdade, não é uma maldade, é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro, é uma necessidade de que eu não estou olhando e que eu estou precisando olhar, né? E aí a gente tem dentro da gente, eu pedi para o ChatGPT fazer esses desenhos, ficou bem bonitinho. A gente tem dentro da gente 2 personagens, todos nós, eu acredito. A gente tem o crítico, né? E o autocrítico. Às vezes um é mais potente que o outro. O crítico é aquele que olhou, bateu. Né? Olha lá, tá vendo? Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Olha como respondeu. Ah, eu fazia melhor. Ah, tá vendo? Até na rede social, né? Qualquer coisa lá já tem gente criticando. É o crítico. E tem o autocrítico, que é aquele que se critica o tempo
todo, que eu não sei, eu não faço, eu não consigo e tal. São os bonequinhos que temos dentro da gente, né? E aí, gente, não tem saída. A gente vai ter que olhar para isso. A gente vai ter que olhar como que eles estão dentro da gente. Mas, mais uma vez, olhar como observador de si mesmo, não como juiz. Qual o tamanho da voz do meu crítico? Qual o tamanho da voz do meu autocrítico? E o quanto que eu estou dando de escuta para essas vozes da minha cabeça? Porque não são vozes da nossa cabeça? Às vezes ninguém falou e você já está lá processando aquilo, né? Então, por que é importante a gente ter essa consciência? Né? Por que Hamed traz essa reflexão para a gente? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem todo um capítulo onde ele vai falar da crítica, né, do olhar negativo. E o Evangelho ele é muito incisivo. Ele vai colocar o seguinte: a censura da conduta alheia pode ter 2 motivos. O primeiro é reprimir o mal. E o segundo é desacreditar as pessoas às quais estamos criticando. Nesse segundo, não temos desculpa, pois a crítica tem origem na maledicência e na maldade. O que acontece? Quando a gente não está cuidando do nosso amor, da nossa lei de amor, a gente vai caindo naquela maledicência. Sabe aquela coisinha que a gente acha assim inofensiva? Sabe por quê, gente? Espiritualmente, eu estava pensando essa semana. A gente está meio que num limbo, né? Porque, assim, de forma geral, a gente já não está na maldade exacerbada, né? Quero acreditar que ninguém aqui, né, tem vícios de maldade, né? Matar, essas coisas. Acho que a gente já superou isso, certo? Né? Mas a gente ainda não é tão bom. E a gente está num limbo que a gente ainda tropeça e nem percebe que tropeçou. Né? A gente naturaliza certas ações que nos afastam da lei de amor. E, bem ou mal, o mundo que a gente vive naturaliza isso também. A maledicência é algo assim, né? É muito comum falar da vida do outro. E, gente, vocês já tentaram ficar um dia inteiro sem falar mal de ninguém? Olha, eu não sei, é muita tentação. No trabalho, então, reunião de equipe. Vamos falar, aí você tem que falar das pessoas, né? Aí você fica, caramba, puxa vida. Ou então não, você está lá na sua de boa, né? Fez oração, está elevado, chega alguém e fala, você viu o que a fulana fez? Porque o marido, aí você fala, eu não quero ouvir, não quero comentar, Jesus me ajuda, né? É difícil, porque ainda é muito intrínseco na gente, né? Agora, por que a gente está buscando sair disso? Porque isso nos afasta da lei de amor. Espiritualmente, traz peso, a gente se conecta com a energia do outro. Então, já que a gente sabe, né, que a gente está buscando algo diferente, vamos para a solução. Jesus tem essa frase, olha, se eu tivesse que eleger as top 5 frases do Cristo, essa estaria entre as top 5. Eu acho essa frase belíssima de Jesus. Ele diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aqui tem um conhecimento, ele conseguiu resumir uma profundidade que hoje a neurociência está conseguindo traduzir para a gente. Olha só o que a neurociência traz. Porque o que é os olhos? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os olhos são a maneira que nós vemos a vida, certo? E aí a neurociência vai dizer o que para a gente hoje? Que nós não vemos a realidade como ela é, mas como a gente interpreta. Ou seja, a maneira como eu vejo a realidade não é a mesma maneira que o Jefferson vê a realidade. Cada um vê de um jeito, certo? E aí o que acontece? Isso é uma explicação da neurociência que eu achei sensacional. A neurociência diz que o nosso cérebro, ele não gosta de incertezas, porque o cérebro é racional, ele é uma máquina, certo? Então, quando ele não tem todas as informações daquilo que ele vê, o que ele faz? Ele preenche com suposições, com ideias, com histórias. E aí, sabe o que acontece? A gente está lá no trabalho, e aí a sua colega de trabalho passa por você, nem te cumprimenta, de cara brava, direto. Você não sabe o que aconteceu, o seu cérebro está incerto. Aí o que acontece? Né? Dependendo da balança da lei de amor. Se o teu amor próprio está baixo, você já vai pensar assim, ó lá, ela deve estar brava comigo. Eu fiz alguma coisa que ela não gostou.
tenho certeza, puxa vida, e aí pronto, aí você já criou a história, já criou a briga, já criou tudo. Ou então, não, né? Se o teu amor pelo outro que tá meio baixinho, você fala assim, ó lá, tá vendo? Mal-humorada, né? Nem sabe, deve estar, mas só ela tem problema agora, nem cumprimenta, e bababá, bababá, e cria toda a história. Gente, às vezes a pessoa teve um mau dia, uma má manhã, brigou com o marido, a gente não sabe. Mas o nosso cérebro cria histórias. E aí tem a pergunta, que histórias a gente está criando? Porque, gente, já é provado. A gente sofre muito mais pelo que a gente pensa do que pelo que acontece. E às vezes, se eu chegasse na pessoa, se é uma pessoa que eu tenho intimidade, e falasse assim, oi, percebi que você está meio irritado, tá tudo bem, você está precisando de ajuda? A pessoa ia conversar. E, gente, isso acontece o tempo todo, sim ou não? Né? Então, a gente precisa começar a pensar nisso, né? Quando eu vi uma aula sobre isso, ela deu um exemplo. Ela falava assim, você está numa entrevista de emprego e tem uma estante de livro. Aí tem uma pessoa do seu lado que vai lá, pega um livro e começa a ler. Qual que é o fato? Ela levantou e pegou um livro. Mas como que o cérebro interpreta? Dependendo da lei de amor. Ai, olha que exibida. Está pegando o livro só para mostrar que ela lê. Ai, que pessoa insuportável. Você nunca viu a pessoa na vida. Ou então, se o seu auto-amor está baixinho, você já pensa assim, ai, eu devia estar lendo mais. Eu devia ter me preparado mais para a entrevista. Ai, eu não me preparei. Ai, vai dar tudo. Pronto. Você já entra para a entrevista como? Derrotado. E o que aconteceu? A moça, coitada, pegou um livro. Porque ela queria ler, simples assim. Não tinha nada a ver com a gente. Vocês estão entendendo? Então, gente, quando a gente fala disso, é para a gente se observar. Aí vem o Cristo e diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porque se meu olhar para a vida, buscar a luz, buscar o positivo, eu não preencho a minha cabeça de ideia negativa, de preocupação. Eu vivo a vida com mais leveza, eu enxergo bem. E aquilo que eu não compreendo, eu não suponho. Eu respeito, porque, gente, ninguém vai compreender totalmente a vida um do outro. Assim como ninguém compreende a nossa, certo? E aí, Hamed vai acrescentando mais a reflexão. Ele diz assim, em relação às críticas, não critique, eduque. Para ter sucesso, é necessário despertar os valores adormecidos no imo do indivíduo. Então, um bom passo, um bom caminho para a gente começar a colocar isso em prática, gente, é a gente olhar para a gente. Sabe por quê? Quando a gente olha para as nossas sombras, o que são as nossas sombras? As nossas fragilidades, aquilo que a gente sabe que ainda pega para a gente. A gente sabe. Eu compreendo melhor a sombra do outro. Porque eu entendo que da mesma forma que eu estou vivendo muitas batalhas internas, ele também está vivendo. Não quer dizer que eu vá concordar ou que eu não vá me posicionar, tá, gente? Isso é diferente. Mas eu não vou criticar, né, entrar nesse processo. Da mesma forma que quando eu conheço a minha luz, quando eu estou olhando para as minhas qualidades, para as coisas boas que eu tenho, eu olho para o outro e eu fico feliz de ver a luz dele. Eu não fico com inveja ou me diminuindo, porque, gente, tem espaço para a luz de todos. Na espiritualidade, no mundo, aliás, o que a gente mais precisa é de luzes. A luz do outro não apaga a minha, muito pelo contrário, ela ilumina. Vocês viram como a música ajudou a preparação? O talento dos três aqui, cantando Ave Maria, que delícia! É reconhecimento da luz deles, e que coisa linda. Aí junta com a luz de quem está aqui, com a luz de quem está ali, com a luz dos mentores. E isso fortalece a gente. Então, se a gente quer começar a equilibrar essa balança, vamos olhar para a gente como observador, não como juiz, tá? Agora, a questão. E quando eu, né? Porque a gente falou muito da gente, criticar, olhar. Mas e quando eu for alvo de críticas? Quem aqui nunca foi alvo de críticas, né? E muitas vezes até sendo bem intencionado. Tem uma historinha que está no livro Contos e Apólogos, do irmão X, que na verdade é Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, que chama O Remédio Justo. E nessa historinha ele vai contar a história de Isidoro.
Isidoro era um trabalhador de uma casa espírita, muito bem intencionado, que adorava ajudar, sabe? Um coração realmente de muita boa vontade. Só que ele lamentava muito. Aí toda vez que tinha alguma reunião mediúnica e que aparecia o benfeitor chamava Policarpo. Ele começava a se lamentar para o Policarpo. Ele falava assim, ai, mentor, eu não sei o que fazer. Por quê? Se eu tomo a frente de algo, falam que eu sou ansioso demais. Mas se eu não opino, falam que eu sou preguiçoso. Se eu contribuo com dinheiro, falam que eu estou querendo me exibir. Mas se eu não dou dinheiro, falam que eu também sou assim, mão fechada. Tudo que eu faço, criticam. E ele vai, e aí o Policarpo, em várias reuniões, vai falando, meu irmão, continua, compreende, perdoa, e vai. Mas o Isidoro não se convence. Olha, tá vendo? Hoje eu fui fazer isso, falaram aquilo. Eu não aguento mais viver com tantas críticas, nada que eu faço, ninguém reconhece. Até que um dia, o benfeitor, que foi muito paciente, chegou para ele e falou assim, escuta, você quer um remédio justo? Eu quero. Então tá bom. Gente, essa é a resposta para quando a gente pensar no que fazer quando formos criticados. Resposta de Policarpo. Eu achei maravilhosa. Ele diz assim, olha, a única medida aconselhável para você não ser criticado é a paralisia da consciência. Você faz o seguinte, você toma meio quilo de anestésico por dia, descansa seu corpo em poltronas e leitos, durma o resto da sua existência, se despreocupe dos seus deveres, foge da aspiração de se elevar, se resigne à sua própria ignorância e colhe-se a ela. E desde que você se faça completamente inútil, por mais nada fazer, a crítica baterá em retirada. Depois dessa, eu fico imaginando a cara do Isidoro. Ele só ficou quietinho e continuou o trabalho dele. O que isso quer dizer? Gente, a gente vai ser criticado. Lógico, porque nem Jesus agradou a todos, né? Jesus foi crucificado, que dirá nós? A gente critica Deus. Vocês criticam Deus? Vocês já pararam para pensar? Quem aqui já reclamou do tempo? Nossa, estamos em novembro, até semana passada, super frio, que absurdo. Estamos criticando Deus, porque é como se a gente falasse, Deus, está errado. Novembro não era mais para estar 10 graus, tá errado. A gente está criticando Deus. Imagina se Deus falasse, não, então tudo bem, vocês estão criticando, não vou mandar. Não, porque Deus sabe que ele tem que fazer o que ele tem que fazer. E a gente também é assim. Eu estava conversando com um amigo essa semana, e ele estava prestes a tomar uma decisão difícil, que envolvia a família e tudo mais. E ele estava muito chateado, porque ele tomou uma decisão, comunicou à família, e a família não apoiou. Criticou duramente a decisão dele. Ele estava muito triste, porque é um coração que realmente quer acertar. E aí, a gente conversando, ele falou assim para mim, eu tenho muito medo. Eu falei, do quê? Ele falou de não tá fazendo certo. Aí, na hora, eu olhei para ele e falei assim, em relação a essa tua decisão, como é que está seu coração? Apaga, desliga, coloca no mute a voz de todas as pessoas da sua família, apaga, fecha os olhos agora, é um exercício legal da gente fazer, fecha os olhos agora, pensa na tua decisão e escuta o teu coração. Ele está te dizendo para fazer o que você está querendo fazer? Ele falou, tá, eu tenho certeza. Eu falei, então pronto, pronto. Eles vão aceitar, mais dia menos dia, tá tudo bem, vai passar. Sabe por quê, gente? Nesse aprendizado de lei de amor, existe um movimento que quer dizer sim para a gente. E, às vezes, quando a gente diz sim para a gente, não propositalmente, é um não para o outro. Porque, às vezes, o outro queria que a gente fizesse diferente, né? E aí vai vir crítica, vai vir comentários, vai vir olhares. Mas o que vai nos dar confiança? É escutar o nosso coração. Né? Não quer dizer que a gente não vai errar, pode ser que a gente escute nosso coração e ainda tenha tropeços, mas pelo menos a gente vai estar sendo verdadeiro com a gente, né? Com o que a nossa alma busca, com tranquilidade. Então, tá tudo bem. Dizer sim para mim, se for não para o outro, respeitar o outro. Né? Às vezes, gente, as pessoas, e não é por maldade, tá? Não é por maldade. Elas se chateiam quando a gente faz escolhas que tiram a gente da companhia delas. É igual quem passa por um processo de largar um vício, por exemplo. Né? A pessoa tem o hábito da bebida, né? E aí ela decide que não vai mais beber.
Ah, não quero, né? Não me faz bem, eu quero diminuir, não quero, né, exceder tanto. Aí começa a vir convite para barzinho. A pessoa não quer ir, porque às vezes ainda não está. É bem visto? Não. Às vezes não, porque o outro queria a companhia de você lá bebendo com ele. Mas aí é uma escolha de quem? Da gente. É o sim para mim. Se o sim para mim verdadeiro é um não para o outro, tá tudo bem. Por isso que Jesus dizia, e essa frase é outra, também estaria nos top 5 das frases do Cristo para mim. Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. O que isso quer dizer? O teu sim tem que ser primeiro sim para você. O teu não tem que ser primeiro não para você. E sem culpa. Gente, uma coisa simples que eu estou praticando. Eu tenho uma vida muito corrida. Sou meio louca, né? Abraço mil coisas. E às vezes as pessoas falam assim, amiga principalmente, até se uma amiga estiver me ouvindo, me perdoa, você vai me entender hoje. Mas vamos tomar um café sexta-feira à noite? Que é o único dia livre que eu não venho em Itaporã. Não é que eu não goste da minha amiga, não é que eu não esteja com saudades, mas sexta-feira à noite eu quero chegar em casa, tomar um banho e ir assistir Netflix. E por muitas vezes eu não tinha coragem de dizer não. Eu falava, não, eu vou, ela vai ficar chateada comigo, o que ela vai pensar? Mas eu ia, aí não era o sim, sim, era um não sim, sabe? Uma coisa meio bagunçada, eu não ia, não aproveitava, eu ficava preocupada com o horário. Até que eu falei, é o meu sim. Porque o dia que eu quiser tomar café com ela, e acontece, então vamos no sábado. Pô, no sábado legal. Aí o meu sim vai ser o quê? Meu sim, sim. E o meu não na sexta foi o quê? Não, não. Percebe? Nas coisas mais simples a gente pratica. E a gente vai aprendendo a amar a si e ao outro, porque eu estou sendo verdadeiro com o outro. Eu não gostaria que alguém fosse tomar café comigo sem estar com vontade. Obrigado, achando que eu vou ficar chateada. Vocês gostam? É chato. Eu quero que a pessoa fala, não, vamos, porque realmente quer, porque aquele dia tá legal, tá descansada, vai curtir. Aí é bacana. Percebe? Então, isso é uma prática da lei de amor, né? E aí, por onde começar? A gente já começou, já terminou, né? Mas quando a gente pensa nisso, a gente precisa olhar que Paulo dizia, a gente vai estar o tempo todo sendo observado e observando, porque é a convivência humana, né? A gente começa praticando a autocompaixão. O que é autocompaixão? E hoje existem estudos falando da autocompaixão. É reconhecer a própria fragilidade sem autocomiseração. Não é ficar assim, ai, porque eu sou isso, eu sou... Não, é pensar, poxa vida, para mim é difícil me posicionar no trabalho. Eu tenho dificuldade. Com aquela pessoa, eu tenho dificuldade de falar o que eu penso. Eu preciso trabalhar isso. Né? Ou então não, eu percebo que eu sou muito agressivo, preciso ter mais brandura na minha fala, mas sem aquele peso, para melhorar, para se transformar, olhar para si mesmo com honestidade e ternura. E quando a gente pratica a autocompaixão, gente, naturalmente a gente começa a praticar a compaixão. Aí eu olho para o outro e compreendo mais, me empatico mais, consigo desenvolver esses sentimentos de troca. Né? Então, tudo isso, gente, e eu gosto de trazer estudos, né, e tudo mais, o Cristo trouxe para a gente a cura, mas não foi só a cura do corpo, não. Quando a gente fala que Jesus é o grande médico das almas, é porque ele trouxe o caminho da nossa cura espiritual, da nossa cura emocional. Então, quando a gente fala de autocompaixão, de compaixão, de sim, sim, não, não, eu estou falando de menos ansiedade, de menos depressão, de redução do estresse. Isso é comprovado. Quando a gente pratica isso, e aí pode ir até pesquisar aí nas linhas médicas, pessoas que praticam isso têm melhor qualidade de vida, são mais felizes. Não quer dizer que não tem desafio, vai ter, mas consegue se realizar, né? Para fechar, eu volto, não tem problema. Para fechar, né? Para a gente ir finalizando, imagina, eu peguei uma frase que é desse livro, O Grande Enigma, de Leon Denis. Leon Denis, ele foi contemporâneo de Allan Kardec, ele foi um dos primeiros espíritas, participou das primeiras sociedades espíritas parisienses, era francês, e ele escreveu alguns livros belíssimos. E nesse livro, Grande Enigma, ele vai falando da natureza, de Deus. E essa frase, eu queria que finalizasse a nossa reflexão de hoje. Ele diz assim, Deus
nos fez livres. Daí o mal, fase transitória de nossas ascensões. Ou seja, o mal é transitório, é passageiro, faz parte. Deus nos deu a liberdade pela qual o ser evoluirá pelo seu próprio esforço na escala das vidas sucessivas. O ser resgata pela expiação, se eleva pela purificação, até a vida bem-aventurada, felicidade final para cada ser. Ou seja, resumindo naquela linguagem que a gente brinca, chacoalha, 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 seremos todos anjos. A evolução é o nosso destino, não há como fugir disso. A diferença é que quando a gente toma consciência dela, quando a gente decide por nós mesmos buscar o nosso melhor, a gente aproveita a jornada. Né? A gente tem duas formas de viajar na vida. A gente pode ir no carro de janela fechada, carrancudo, ou a gente pode abrir o vidro, olhar para fora, sentir o vento, olhar a paisagem. Vai ter paisagem bonita, vai ter paisagem não tão bela, mas a gente aproveita porque a gente entende que nós estamos experimentando. E nesse experimentar, a gente aprende a amar. Tá bom? Esse é o recado da noite de hoje. Agradeço profundamente o carinho e as vibrações pelos olhares. E a gente já vai se preparando para o encerramento.